Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Almeida Fagundes, para quem não me conhece, e esse é o capítulo 3 do curso de Física 3 para as engenharias e de Física 2 para a licenciatura em Química. Eu os acompanharei nesse capítulo 3 e no capítulo 4, e dando início hoje nós iremos discutir o conceito de potencial elétrico, na verdade fazendo uma breve revisão, um breve apanhado sobre conceitos da mecânica, que são os conceitos de trabalho e energia. Então, nesse encontro de hoje, eu vou então pretender discutir com vocês as seguintes questões. Nós vamos fazer um apanhado rápido sobre o conceito de trabalho e energia. Nós vamos ver que o conceito de trabalho e de energia são fundamentais no contexto da mecânica. A gente vai fazer uma revisão sobre isso rápida, né? O que é trabalho, e mostrar as relações entre trabalho e formas de energia. E depois vamos falar sobre, né, de acordo com essa discussão, sobre forças conservativas. Esse é o nosso intuito para esse breve encontro. Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos discutir é sobre trabalho e energia. Óbvio que nosso primeiro tópico tem que ser, como uma revisão, né, a definição de trabalho. E aqui eu vou usar uma definição absolutamente geral. Então, vamos imaginar que nós tenhamos aqui um sistema cartesiano, x, y, com z saindo aqui do plano, e que nós queiramos transportar uma certa partícula de massa m de um ponto A no espaço até um certo ponto B, aqui, B, de A até B. Então, nós falamos especificamente na física de trabalhos entre dois pontos, né, de uma certa trajetória, como a integral da força escalar, o deslocamento. Isso que aparece aqui, na verdade, é a força resultante, né, em princípio, sobre a partícula, e dr é um elemento de linha ou de trajetória. Um elemento de trajetória. Por que um elemento de trajetória? Ora, vamos ampliar um pouco isso aqui, porque para ir de A até B a gente precisa de um certo caminho, né? Precisa percorrer um certo caminho, vamos chamar esse caminho de C. Então, nós estamos indo de A até B por um caminho C, ou a gente podia escrever essa integral como a integral de f dr no caminho C, na trajetória C. Ora, dr, o que é aqui, né? Então, vamos imaginar que essa partícula de massa m, num certo ponto aqui, ela está nesse ponto P, O ponto P, em termos da base cartesiana aqui, né, ele está distante da origem um certo vetor R aqui. E claro, R é o vetor posição, né, dessa partícula, que nada mais é do que x do ponto P na direção I, y do ponto P. Então, R é x do ponto P na direção I, onde I é o versor que é ordenado, né, que basicamente descreve a direção e o sentido dessa reta aqui, mais y do ponto P na direção J, mais, em princípio, z de P na direção K. Então, essa é a descrição dessa posição no espaço tridimensional para esse ponto que faz parte da trajetória.
O que é o dr que aparece ali? O dr é um elemento desse vetor ao longo da trajetória. Então, um pedacinho associado, né, é um certo deslocamento ao longo da direção R e que se confunde, nesse caso, também com um vetorzinho tangente ao ponto P ao longo da curva C. Natural você pensar o vetor R ao longo da curva C, né, nos vários pontos, ele muda de direção o tempo todo, mas R é uma forma de parametrizar a posição dessa partícula ao longo do tempo, certo? Então nós já sabemos que se R é a posição da partícula em função do tempo, a velocidade, por exemplo, dessa partícula na mecânica, V é dr dt, certo? Então isso é a posição num certo ponto P, mas eu poderia tirar esse rótulo aqui, né, P, porque P é um ponto absolutamente arbitrário, e poderia descrever a dinâmica a partir de R de T, utilizando as leis de Newton. Então, essa é a definição de trabalho. Então, só escrevendo o fato de que forças podem ser dirigidas em qualquer direção em princípio, então, um sistema cartesiano, né, a gente vai colocar assim, ó, em geral, F é uma força que tem 3 componentes, Fx na direção Y, mais Fy na direção J, mais Fz na direção K, né? Então, em geral, essa força pode ter qualquer componente nessas 3 direções, pode depender de x, pode depender de y, pode depender de z, pode ser, em princípio, qualquer coisa. E o elemento de deslocamento, naturalmente, aqui, né, como você vê, se de fato cada um dessas porções aqui constitui um deslocamento finito, né, na direção x, na direção y, na direção z, naturalmente um deslocamento infinitesimal vai ser do tipo dx na direção y, mais dy na direção j, mais dz na direção k. Razão pela qual a nossa definição, né, dessa chamada integral de trajetória, então, só para ficar claro aqui, né, essa é uma chamada integral de linha ou integral de trajetória, como queira, é uma integral calculada ao longo de um certo caminho, uma certa trajetória, que é parametrizada por um vetor posição R de t ao longo do tempo, beleza? Então, o que nós estamos fazendo aqui é, através da equação 1, dizendo como se calcula o trabalho de uma força, né? Então, esse é o caso geral. Então, o trabalho geral AB é igual à integral de A até B. Fazendo esse produto escalar com essas equações 2 e 3, absolutamente gerais, nós ficamos com fx dx mais fy dy mais fz dz, certo? Então, essa expressão com frequência calculada entre os pontos A e B, nota que o ponto A e B tem componente x de A, y de A, z de A, então tridimensionalmente, né, nós estamos falando que esse ponto aqui equivale a posições do tipo xa, ya, za, em coordenadas cartesianas, e esse aqui, xb, yb, z de b. Certo? Então, a ideia é que essa seja uma expressão geral que eu possa aplicar em qualquer caso possível, se eu quiser calcular o trabalho de uma certa força. Beleza? Bom, essa é a primeira questão, essa é a definição geral de trabalho. A gente pode calcular trabalho em uma dimensão ou em mais, e esse é o caso geral. Ponto 2. Ponto 2 importante aqui para essa nossa discussão é o seguinte. Dado que o trabalho é expresso por uma relação geral como essa daqui, na equação 1, qual é a relação entre trabalho e energia? Então, a gente vai, nesse segundo ponto, também traçar uma relação absolutamente geral, que é o chamado teorema da energia cinética, que é quase que uma espécie de consequência, né, dessa definição e do fato de que
Pela segunda lei de Newton, né? Pela segunda lei, nós estamos considerando que nós estamos aqui num referencial para descrever o movimento dessa partícula, que é um referencial inercial, então, portanto, valem as 3 leis de Newton. Então, pela segunda lei, qualquer força resultante, né, que atue sobre aquele objeto corresponde à variação instantânea do momento linear dessa partícula de massa m que nós escolhemos para fazer essa descrição. Então, sendo isto válido, nós podemos chamar essa equação aqui de 3, né, ou 4, melhor dizendo, 4, e avaliar qual é a consequência na equação 1 de usar essa, a segunda lei. Então, nesse caso, se toda a força resultante é dada por isso, a integral de A até B da força, que é a variação instantânea do momento linear, né, a taxa de variação escalar dr. Então, nós temos aqui essa integral. Bom, essa integral é tranquilíssima de resolver, no sentido de que, se nós não lembrarmos da definição de P, né, P na mecânica, ele é o produto de massa vezes velocidade para velocidades não relativísticas, não muito altas. Se isso é verdade, como nós vimos, né, no curso 1, por exemplo, então, isso aqui que é o vetor dr, né, lembremos lá em cima, ó, a definição a partir dessa descrição nesse sistema de coordenadas, V é dr dt, então, portanto, dr nada mais é do que o produto V dt, por essa equação aqui, simplesmente. Então, dr é V vezes dt. E ademais, P é mv, mas m, como uma massa da partícula constante, eu posso extrair dessa derivada, de tal sorte que eu tenha m dv dt, produto escalar com v dt. Veja que m dv dt nada mais é do que ma. Nós não estamos reinventando nenhuma roda aqui, é só o simples fato de que a segunda lei de Newton, na sua expressão mais geral 4, é dada por isso, mas que, no caso de uma partícula com massa constante, que é o caso geral, nós temos massa vezes aceleração como essa equação 4. Mas isso não é válido no caso de um sistema cuja massa varia, certo? Bom, feito essa observação, né, esses dt's aqui não me interessam, de modo tal que aí eu tenha uma integral de A até B, a massa é uma constante, ela pode sair desse processo de integração, de modo que nós tenhamos aí V escalar dV. Aqui eu só mudei a ordem do produto escalar, não importa, essa ordem para o produto escalar, ela não é importante. E aqui vale lembrar que V e dV, né, são dois vetores associados à velocidade. A velocidade é sempre tangencial à trajetória dessa partícula, né, porque ela mede, na verdade, quanto vale a taxa de variação do dr no tempo, né, na variação temporal. Então, se R é tangente à trajetória, a variação no tempo também vai ser tangente à trajetória. Então, como V é nessa direção, toda variação da velocidade também tem que estar na mesma direção, ou seja, V dV é o resultado desse produto escalar, pois V é obviamente paralelo a dV, é obviamente paralelo. Então, nesse caso, o que nós temos aqui? Nós temos que m, a integral de V dV, e aí nós vemos que o elemento a ser integrado é a própria velocidade da partícula nos extremos A, onde a velocidade é hipoteticamente VA, e aqui VB, hipoteticamente. Então nós vemos que a massa realmente nós poderíamos ter tirado daquele processo de integração, e resolvendo essa integral nós temos o seguinte, né? A integral de V dV é V quadrado sobre 2, integrado nos extremos, nós temos aqui mVb ao quadrado sobre 2 menos mVa ao quadrado sobre 2. E o produto de massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 é conhecido na mecânica como energia cinética. E a energia cinética, nesse caso, é avaliada no ponto B da nossa trajetória, e essa é avaliada no ponto A da trajetória. Razão pela qual isso aqui dá uma diferença entre as energias cinéticas independente
da presença de forças que dissipem energia ou de qualquer força. Esse resultado é absolutamente geral e isso aqui é a variação da energia cinética. Esse é o nosso chamado teorema da energia cinética e vai constituir aqui na nossa representação, né, na nossa discussão, a equação que chamaremos de equação 6.